Porque Deus, ele tem um compromisso com a sua palavra, para que ela possa se cumprir. Ele não tem um compromisso diretamente comigo, é com a palavra dele, que a palavra dele seja cumprida, seja obedecida. Se você olhar lá em Levítico capítulo 23 ou 26, você vai ver que fala sobre o princípio da obediência. Se a gente quer ser abençoado, nós temos um princípio a seguir. Nós temos que seguir aquilo que é determinado pelo nosso Deus, que é apresentado para nós através da sua palavra. Porque quando a gente foge, quando a gente deixa de ouvir, deixa de acreditar naquilo que Deus está falando com a gente está deixando de ser próspero, de ser abençoado, de ser alcançado pela bondade e pela misericórdia de Deus na nossa vida. Porque nós não estamos acreditando naquilo que Deus fala. Deus nem sempre ele vai falar aquilo que vai agradar o meu coração, o seu coração. Nem sempre ele vai, trazer para nós uma rosa sem espinho, não. Ele vai trazer a rosa, mas vai ter as suas dificuldades para chegar até lá. Vai ter os seus porém para chegar até lá. E se nós deixarmos de crer, deixarmos de acreditar, quem vai sofrer somos nós. Se a Bíblia diz para nós em Hebreus 11:6, que para nós que se aproximarmos de Deus é necessário crer que Ele existe, porque isso aí é um princípio também, nós temos que crer, acreditar que Ele existe, senão não adianta nada você se aproximar de Deus e não crer que Ele existe, que Ele pode fazer algo pela sua vida. Então todo aquele que se aproxima de Deus é necessário crer, é necessário acreditar que Ele existe, que Ele é galardoador, que Ele presenteia, que Ele faz acontecer sobre a sua vida. Agora, se você não acredita, se você não obedecer, não vai adiantar nada. Vai ser mais uma palavra que entrou por um ouvido, saiu pelo outro e não fez efeito nenhum sobre a sua vida. Isso que vai acontecendo. Você vê que o que Deus fala através do profeta Isaías 1,19, que se nós quisermos e obedecermos, nós comeremos o melhor da terra. Quer dizer, se eu não quiser e não obedecer, quem não vai participar desse melhor sou eu, porque eu recusei a verdade, eu recusei a palavra que seria ali o momento inicial da minha bênção, o momento que ia começar a mudar a minha história a partir daquele momento, porque eu deixei de acreditar naquilo que Deus estava falando comigo. Esta mulher, ela tinha uma escolha, ela poderia escolher naquele momento, entrar para sua casa, fechar a porta, fazer o pão para ela e para o seu filho comer e aguardar a morte, ou ela entrava para sua casa, chegava lá, amassava, assava e trazia o pão para o profeta. Ela tinha escolha naquele momento. Então a escolha estava diante dela, porque ele falou, vai lá e faz primeiro para mim, então faz lá, faz para mim, depois você volta e faz para você e para o teu filho. Ela tinha um momento, a opção de escolha naquela hora. Isso Deus coloca diante da gente constantemente. Isso Deus deixa diante da nossa face, diante de nós, constantemente isso. A escolha. Aí eu deixo de acreditar, depois eu fico questionando a Deus, por que não aconteceu? Porque a minha fé foi pouca? Porque eu não acreditei? Porque não era a pessoa que estava falando, a pessoa que eu pensei que era? Não. O que nós temos que dar crédito, valorizar é a palavra do Senhor Jesus. Se nós acreditamos na palavra dele, nós vamos ser bem-sucedidos, nós vamos ser bem-aventurados. E quando nós olhamos aqui, ela tinha alguma coisa na casa dela. O que ela tinha era o suficiente para aquele dia, para aquela hora, para aquele momento, mas ela tinha um pouquinho. Era esse pouquinho que Deus precisava para poder mudar a história dela. Era esse pouquinho que Deus precisava para abençoar a casa dela a partir da obediência, a partir daquilo que ela passaria a acreditar naquele momento. Então cabe a mim ou a você. Se eu obedecer, Deus vai fazer. Agora, se eu não obedecer, quem vai sofrer as consequências sou eu. É eu que vou ser o prejudicado, porque se eu não tenho fé para levar diante de Deus aquilo que Deus está me pedindo, se eu não estou acreditando naquilo, como é que eu quero que Deus me coloque no muito, no bastante? Como é que eu quero que Deus faça algo por mim? Porque às vezes nem tudo é recurso financeiro, mas pode ser uma bênção que eu estou esperando acontecer
na minha família, né? Ou na minha própria vida, no meu trabalho, em qualquer lugar que eu esteja esperando que aconteça, Deus pode fazer a partir da minha obediência à sua palavra, aquilo que Ele tem falado comigo. Se é aprovado, aí a gente tem que entender isso. Eu estava em casa hoje, e eu estava orando agora à tarde, antes de vir para cá, foi a palavra que Deus colocou no meu coração, mas eu estava lembrando essa semana, quando a gente é testado por Deus, quando a gente é provado por Deus, eu passei momentos da vida muito terríveis, né, de ser afrontado, confrontado, dentro da minha própria casa, sem poder se defender claramente as pessoas que estavam me afrontando. Mas o negócio é que Deus olha diferente do homem, porque Deus ele prepara a gente para um futuro melhor. E eu fui na sede, numa segunda-feira, um culto de reunião que estava tendo lá, e naquele dia passou um senhor, pastor, o nome dele era pastor João, né, João, pastor, um excelente ensinador também da escola dominical. E ele passou perto de mim, ele catou R$10 naquele tempo, R$10 era dinheiro. E ele catou esses R$10, ele colocou no meu bolso, né? E ele passou assim, eu tirei, meti a mão no bolso, tirei, falei, não, né? Fui devolver para ele, não precisa. Ele falou, não, em você vale a pena investir. E ele colocou no meu bolso, eu coloquei ali e fiquei na reunião. E no momento assim, do ofertório, saiu lá um pedido para oferta para missão. E eu, sentado ali, e o Espírito Santo começou a apertar o coração, e foi apertando. Aí eu catei os R$10, amassei na mão, mas amassei mesmo, sabe? Se amassar assim, amassei, levantei do meu lugar, o dinheiro que eu tinha e o dinheiro da passagem que eu tinha no bolso, para voltar para casa. Passei na mesa e joguei assim na mesa e fui, para ele não poder perceber que eu tinha catado o dinheiro que ele tinha me dado e coloquei lá de oferta. E fui embora para casa. Aí dentro do trem eu fui questionando comigo, né? Falei, em casa está faltando pó de café, em casa está faltando isso, os R$10 dava para me fazer isso, dava para fazer aquilo, dava para passar no mercado ali, que chegava lá, o mercadinho estava aberto, dava para comprar alguma coisa e levar para casa. E eu fui com aquilo na cabeça, né? Mas já tinha feito. E chegando em casa, né, tranquilo, passou aquela semana e foi a semana só Jesus na causa. Só Jesus na causa aquela semana. Passou a semana do domingo de manhã, reunião de novo. Aí a reunião reunia todo o ministério. Aí estamos lá e veio outra oferta de missão. E eu tinha algumas moedinhas no bolso e a Rosana tinha mais um pouquinho. Nós juntou as moedinhas, deu 75 centavos. Foi a oferta que nós tínhamos. Levamos lá e colocamos lá 75 centavos. E fomos embora. Voltamos lá para o lugar e fomos orar, porque a igreja inteira estava de joelho. Você não ouvia outra voz, a não ser uma voz de oração e choro. Choro de lágrimas escorrer. Você via, de tempo em tempo levantava, tirava o sapato do pé, levava e depositava lá. Outro tirava o paletó, levava e depositava lá, porque não tinha recurso, né, dinheiro, e colocava lá. Aqueles que tinham recurso já fazia, aquele tempo era cheque, já fazia o cheque, já chegava lá e ia depositando as ofertas lá, colocando lá. E Deus foi trabalhando de uma forma assim que você não ouvia outra voz. Era choro, era pessoa clamando, aquele negócio lindo de se ver, sabe? O Espírito Santo movendo a igreja naquele dia. E eu estava de um banco e a Rosana no outro. E nós dois, um do lado, outro do outro, e nós orando a Deus. Aí eu tinha ganhado um daquele celular antigo. Eu estava com o celular daquele na mão. E o mesmo pensamento meu era o dela. Nós falando assim com Deus, e ela de lá não falou nem uma palavra comigo. A única coisa que tinha era o celular, e Deus falou no meu coração, levante e leva. E eu catei o celular do bolso, tirei, fui andando, cheguei lá, depositei em cima do púlpito. E o pastor olhou para mim ainda e falou assim, irmão Cláudio, não, irmão Cláudio, não faz isso não, você vai dar o seu celular. Eu falei, não, pastor, Deus falou comigo. Ele falou, então, Deus falou, está falado. Deixa aí, vai. Aí eu fui e desci as escadas,
E quando eu fui descendo as escadas em direção à nave da igreja, lá no meio da igreja, levantou um com a mão e falou: pastor, não se preocupe, porque o celular para ele eu vou dar. E me deu um celular melhor, muitas vezes melhor do que aquele que eu tinha depositado de oferta. E naquele dia, Deus me abriu uma porta de emprego. Deus me deu 100 vezes mais, além do celular, daquilo que eu tinha depositado como oferta. Naquele dia, Deus supriu as necessidades. Por que eu estou te contando isso? Porque quando a gente dá ouvido ao que o Espírito de Deus está falando ao nosso coração, Deus, Ele supre as nossas necessidades. Deus, Ele cumpre com a palavra que Ele está ministrando à nossa vida. Quando a gente se tranca, quando a gente se fecha, a gente não alcança aquilo que é de melhor de Deus para nós. Nós não podemos ficar vivendo da raspinha, né? Ou da rapa do tacho. Não! Deus tem o melhor para nós. Deus tem como suprir a nossa necessidade. Eu não digo que você não vai passar luta, não vai passar nenhuma provação, porque isso faz parte da nossa vida como servo de Deus. Que é para a gente não acostumar a viver só na bonança. De vez em quando é bom uns apertos. Mas Deus nunca vai deixar faltar na nossa mesa. Deus nunca vai deixar faltar para nós naquele dia. Não, eu já até falei para os irmãos isso naquele dia. Né, em casa, a gente teve o privilégio de comer frango assado, que a gente não tinha condições nem de comprar isso. Mas naquele dia Deus nos deu o privilégio de poder levar um frango assado para a gente comer em casa, juntamente com os meninos. Deus supriu a nossa necessidade por completo. Aí eu fico olhando para a vida desta mulher, se ela não desse ouvido, ela tinha opção de escolha. Ir lá e fazer o pão para o profeta, ou entrar para sua casa, fechar a porta e fazer o pão para ela e o filho e aguardar a morte. Agora a pergunta é para você, responda para você mesmo. E se fosse você? E se fosse você naquela hora? Naquele momento que o profeta falou: vai lá e faz primeiro para mim, depois para você e para o teu filho. E se fosse você? Qual seria a sua reação naquele momento? Ou no dia de hoje? Se Deus chegasse em você agora, assim, através do profeta, e falasse para você, o que você faria? Qual seria a sua atitude nesta hora? Quando Deus lhe pedisse alguma coisa? Se Deus falasse aí profundamente no teu coração, você teria essa coragem? Você teria essa convicção, essa certeza? Porque Deus, Ele não vai abusar do seu lado frágil, não. Deus, Ele não é usurpador, Ele não é aquele que vai te corromper por alguma coisa, não. Deus fala e deixa você tomar a decisão. A decisão parte de você. Ele não vai te obrigar a fazer aquilo que você não queira fazer. Mas Ele deixa o caminho aberto. A seta indicando para você caminhar. Aí cabe a você escolher. O que você quer? Por que a gente às vezes fica sofrendo, né? Batendo, dando murro em ponta de faca, como diz um ditado popular? Por quê? Que o sofrimento vem acarretado. A gente, né, eu falo assim, a gente se esforça, se mata de trabalhar e não vê resultado. Você corre, parece que as coisas não acontecem. E a gente recusa. Deus está falando com a gente está recusando a palavra dele. Deus está chamando a atenção da gente e a gente não está ouvindo, não querendo ouvir. Sabe por quê? Porque dói. Deuteronômio 16, que é o livro da repetição da lei, que repete a lei que está em Levítico, um pedaço da lei que está em Êxodo, ele vai repetir em Deuteronômio, já para de conscientização às pessoas. E 16 diz que ninguém, nenhum varão, nenhum servo dele, que teria festa 3 vezes ao ano, mas ninguém se apresentaria diante dele de mãos vazias. Chegar lá, apresentar alguma coisa diante do Deus Todo-Poderoso. E às vezes Deus está falando com a gente, né, mexendo no coração da gente, e a gente acha que é uma miragem, né? É uma voz do outro mundo, é algo que não está, né, não está acostumado. A gente, quando se trata dessa petição da parte de Deus, o coração tranca, ele fecha. Porque aí a gente fala assim, não é Deus não é possível. Não é Deus negócio desse não tem como. Quando Deus quer da gente algo que está aqui, Ele quer arrancar daqui.
para ver qual é a nossa finalidade, qual é a nossa reação diante da palavra que Ele lançou sobre a nossa vida. O que vamos fazer? Como seria? Às vezes Deus está mexendo com a gente para ver se a gente está disposto a obedecer a sua voz, disposto a obedecer aquilo que Ele está falando conosco. Nós estamos no culto de primícia. E a Deus é o primeiro fruto. A Deus é o melhor. A Deus é o principal. Até na nossa busca, na nossa trajetória de vida como cristão, Deus é a prioridade. Então para Ele tem que ser o melhor. Dá a Ele aquilo que... Eu te garanto. Se alguém chegar lá, já vou entrar aqui. Se alguém chegar lá na sua casa e te oferecer um pacote de feijão cheio de caroço, você vai pegar numa mão e jogar, né? Pegar na outra e jogar fora. Porque não te serve. Não é útil. Então Deus não quer isso para nós. Porque Deus não dá nada estragado para ninguém. Deus não dá nada faltando nem um pedaço. Por isso que as ofertas que eram levadas a Deus, ela não poderia ter mancha. Não poderia ser manco, não poderia ter defeito na oferta que era apresentada a Deus, até os animais que era levado não poderia faltar um pedaço, não poderia ter mancha, não poderia ter nada de defeito, o que era apresentado ao Senhor. Aí Deus não nos dá nada faltando um pedaço, Deus não nos dá nada manchado, o que Deus nos dá é puro, o que Deus nos dá é perfeito, o que Deus nos dá é daquele jeito que Ele queria receber de nós, o melhor. A melhor adoração, o melhor louvor, a melhor canção, o melhor culto. O que Deus requer de nós? Ela tinha escolha. Ela tinha escolha. Obedecer ou não. E a Bíblia diz que Deus tem tanto prazer em holocausto e sacrifício, como que se obedeça a sua palavra. A gente quer comer o melhor, mas não quer obedecer. Quer ter o melhor, mas não quer andar em obediência. Quer ter o melhor, mas não quer fazer o melhor. E às vezes a gente oferece para Deus ali, a gente está mancando. A oferta coxa. Oferece a Deus a oferta manchada. Oferece a Deus a oferta com defeito. Oferece a Deus sempre o pior. E não é isso que Deus quer para nós. A escolha dela, ela escolheu da parte certa, correta. Ela escolheu o certo porque ela acreditou na palavra. Ela escolheu o certo porque ela creu naquela palavra que foi direcionada para ela. Vai lá, faz primeiro para mim. Pode ir lá fazer. Depois que você fizer e trazer aqui para mim, não vai faltar farinha e nem azeite. Vai lá e faça. E ela sai dali, talvez até cabisbaixa, e ela vai até a cozinha dela, ela vai amassar esse bolo agora, ela vai preparar para poder assá-lo. E o menino é curioso. Talvez o menino dela chegou perto e falando: mãe, quando vai ficar pronto isso aí? Agora você imaginou a mãe olhar para ele e falar assim: olha filho, esse pão aqui é para aquele homem que está lá fora. Ele falou para a mamãe que se a mamãe fizer primeiro para ele, nós vamos ter abundância de farinha em casa e azeite. E falou que Deus vai suprir a nossa necessidade. Mas primeiro tem que fazer para ele. E o menino respondendo para ela: mãe, mas eu estou com fome. Tira um pedacinho para mim desse aí. Você já imaginou? A criança chegar perto lá: mãe, eu estou com fome, tira um pedacinho. E a mãe falar para ele: não, filho, é daquele homem lá. Eu tenho que fazer para ele, para que o milagre aconteça na nossa casa, para que a bênção chegue na nossa casa. E ela fez conforme a palavra dele, levou o pão lá assadinho, entregou para ele.
E quando ela volta, ela vai lá na panela, a panela está cheia. Ela vai na botija de azeite, a botija está cheia. Aconteceu o milagre da multiplicação, porque Deus cumpre com a sua palavra. Deus cumpre com aquilo que fala. A palavra dele é fiel, é viva, é eficaz. Ela não retorna para ele vazia, ela cumpre o propósito para o qual é enviada. Deus jamais vai negociar com a sua palavra. A Bíblia diz que passarão os céus e a terra, mas a minha palavra vai permanecer, assim diz o Senhor. A palavra dele permanece. Aquilo que não for dele não vai permanecer, não. Mas aquilo que é dele permanece sobre as nossas vidas. Não tem como. É a palavra dele é luz, a palavra dele é lâmpada, ela ilumina a nossa trajetória de vida, ela nos ensina a caminhar, né, na claridade, para nós não tropeçarmos em pedra, para nós não cairmos em buraco, armadilhas, ciladas. Ela traz esta direção para nós. É a palavra, é escondê-la, é guardá-la, é protegê-la dentro de nós, colocá-la em prática, conforme diz o salmista. É esconder esta palavra aqui dentro. É através dela. É quando a gente acredita, a gente levanta os olhos para o alto e sabe que de lá vem o nosso socorro. Vem de Deus. Deus fez os céus e a terra, dele que vem para nós o socorro na hora certa, no momento certo. Nada chega atrasado, nada vem depois. Deus chegou no momento certo naquela casa, Deus pode chegar agora na sua casa, no momento certo, exato. Pode ser nesse momento agora. Vai depender de você. Se você acredita, se você crê na palavra dele, é conhecendo esta verdade. Quanto mais eu conheço a verdade, mais liberto eu fico e mais próximo de Deus também. É conhecer, é colocar em prática aquilo que Deus deixou para nós, que Deus colocou diante de nós, é tomar sobre nós o jugo de Jesus, suave, leve, é aquela coisa tranquila. Jesus, ele não tem nada de mal para fazer na sua vida. O que acontece são correções. É correções para a gente voltar para o caminho, para a gente entrar pelo caminho. É isso que acontece. Mas ele sempre teve o melhor. O melhor do melhor ainda está por vir, que é a eternidade juntamente com ele. Nós temos que estar atento a isso. Ouvir a voz de Deus e colocar em prática aquilo que ele tem falado conosco. Deus tem sempre, vai ter bênção para a nossa vida. Mas se nós não dermos ouvido, quem sofre somos nós. Toda vez que você não dá ouvido à voz de Deus, você pode ver que alguma coisa acontece. Você pode ver que alguma coisa vem ao seu encontro. Toda vez que você deixa de ouvir, de cumprir, alguma coisa está batendo ali na sua porta. Deus tem o melhor para você, para oferecer a Deus. Eu vou repetir a pergunta que te fiz hoje. Se fosse você no lugar daquela mulher, e Elias chegasse a você e te fizesse esse pedido: vai lá, faz primeiro para mim. Qual seria a sua resposta? Ou qual seria a sua atitude? Iria servir ele? Ou entraria na sua casa e fecharia a porta? E aguardaria a morte? Se ele mexesse, falasse aí no seu coração agora. Se Deus ministrasse aí no seu coração agora, qual seria a sua reação? Você teria a coragem de fazer isso? Porque o que a gente faz para Deus, a gente não pode fazer esperando em troca. Porque quando eu abençoei a obra, eu levei o celular lá, eu jamais pensei que eu ia ganhar outro no mesmo instante. Não. Eu levei lá porque o Espírito Santo falou no meu coração, coloquei lá. Eu levei as moedinhas lá e coloquei. Não foi porque eu estava esperando algo em troca, não. Eu levei aquilo que eu tinha. Não esperando nada em troca. Para voltar embora para casa, eu até pediria carona para vir. Mas eu não ia deixar de ouvir a voz do meu Deus e fazer a vontade dele. Quando eu dei na segunda-feira os R$10,
Não foi esperando nada em troca, não, porque eu estava precisando em casa. Mas foi porque o Espírito Santo falou aqui profundamente aqui dentro. E se ele fez um teste comigo naquele dia, eu passei no teste. E é isso que Deus faz com a gente. Deus pergunta. Deus convida. Vai depender de mim. Vai depender de mim. Se eu vou para a esquerda ou vou para a direita. Se eu faço a vontade dele ou não. Se eu obedeço a vontade dele ou não. É você que decide. Está na sua mão a escolha. Mas a melhor escolha é ser obediente. Ouvir a tua voz. E a voz de Deus gera temor aqui dentro. Ouvir a tua voz. E Deus é fiel para cumprir com a sua palavra, porque Ele vela pelo cumprimento dela. Curva a sua cabeça. Fale com Deus. Deus sabe das suas necessidades. Deus sabe o que você está passando. Deus sabe das afrontas. Deus sabe da sua conduta, da sua vida. Deus ouve o que você não ouve. Deus vê o que você não vê. Deus contempla tudo. Jesus nunca chegou atrasado em nenhuma causa. Jesus sempre chegou na hora exata, no momento certo. Naquele dia, foi o dia que Ele escolheu para abençoar aquela mulher. Existiam várias viúvas naquele local, mas foi aquela que foi escolhida por Ele. Talvez hoje chegou o seu dia. Talvez hoje você foi escolhido para ser agraciado. Você foi a escolhida ou escolhido por Deus para ser agraciado, ser presenteado hoje. Então abre o seu coração, os seus ouvidos, e ouça a voz de Deus, e não endureça o seu coração, porque Deus está falando contigo. Deus está trabalhando aí sobre a sua vida. Cabe a você agora a decisão. Deus não vai decidir por você, mas Ele está deixando a seta indicando o caminho que você deve seguir, o caminho que você deve tomar. Ó Deus, é a tua igreja, é o teu povo, são vidas, ó Pai, que têm se colocado aqui neste lugar, em busca, Deus amado, de uma palavra, em busca de uma direção, em busca de uma resposta para uma oração feita, Senhor. E o Senhor é Deus que responde, que direciona, é um Deus que fala profundamente a nossa vida, a nossa história. Ó Deus, eu sei que o Senhor é supridor de todas as coisas, assim como o Senhor supriu a minha necessidade no passado, ó Pai. Há mais de 20 anos atrás eu experimentei o extraordinário do Senhor sobre a minha vida. E aconteceu, ó Pai, de fato, o que a Tua palavra diz. E eu creio, ó Deus amado, que pode acontecer na vida dos Teus filhos hoje. Só basta, Deus amado, se eles acreditarem naquilo que o Senhor está falando através do Teu Espírito Santo ao coração deles nesta noite. Que eles vão experimentar o melhor que o Senhor tem. Só vai depender deles se eles quiserem, se eles obedecerem. O melhor está aí, para dar a eles, ó Pai. Deus, tome nas Tuas mãos, é a Tua igreja, é o Teu povo. São vidas, são almas carentes, necessitadas. O Senhor conhece, ó Pai, que não são só dos lábios, Senhor, mas o que procede de dentro do coração, da vida dessas pessoas. O Senhor, ó Pai, é poderoso.
Ele pode fazer, ó Pai. O Senhor pode. O Senhor supriu a necessidade daquela viúva no momento exato. Eu não sei quantos filhos do Senhor que está aqui, ó Pai, que está precisando de uma provisão do Senhor, que entrou neste lugar nesta noite somente com esse pouquinho de farinha e esse pouquinho de azeite, para fazer, ó Pai, a última refeição, Senhor. E entrou aqui, ó Pai, nessa expectativa de ouvir o Senhor, ó Pai, dispensar sobre a vida deles uma palavra, Senhor, que o ajudaria, que fazeria o entender que o Senhor é provedor de todas as coisas, que o Senhor é que supra a necessidade do teu povo, Rabaxandará. O Senhor que faz acontecer, Deus. Oh, Senhor Jesus, o Senhor contempla os corações, ó Pai. O Senhor sabe da alma abatida, que está angustiada, que precisa ser renovada, que precisa, Deus amado, ser vigorada nesta noite, Senhor. Ó Deus, assim revista a tua igreja e toque com amor, com carinho, para que elas possam sentir, Senhor, que o Senhor está agindo, que o Senhor está fazendo, que o Senhor está no controle de tudo, e o Senhor sabe fazer muito bem, ó Pai, aquilo que nós não temos imaginação de como será feito. Eu sei que o Senhor pode, ó Pai, direcionar os passos do teu filho nesta noite. O Senhor pode direcionar, ó Pai, dar a visão que ele precisa, que ela precisa. Que o Senhor possa, ó Pai, escancarar as portas, ó Deus. Que o Senhor possa trazer aquela libertação tão esperada, aquela providência tão desejada. Que o Senhor possa trazer, ó Pai, nesta noite, ó Deus. Está nas tuas mãos, papai, Rabai. Rebecalabassuia, decalabaxandarábia. Está nas tuas mãos, Senhor, a vida. Está nas tuas mãos os negócios. Está nas tuas mãos, ó Pai, o lar, a família está nas tuas mãos.